Ok, olá amigos, prazer estar com vocês novamente, mais um podcast da GEF, Agência de Fomento Empresarial. Podcast esse que faz parte de um projeto grande da entidade, em conjunto com a TV Diário, que é o programa Ação em Rede. É um programa que iniciou há cerca de 3 anos e cujo maior propósito do programa, na verdade, é mostrar um pouco do trabalho que as indústrias, as empresas de serviços que apoiam a indústria, a contribuição que elas trazem para o desenvolvimento socioeconômico regional. Na série de podcasts que nós iniciamos nesse último período, o nosso propósito maior era mostrar o trabalho que as empresas vêm realizando individualmente, cada uma delas, quais são os produtos, a história das empresas, a história dos executivos. E a ideia era mostrar individualmente cada uma das empresas. Agora, nesse segundo ciclo de podcasts, nós decidimos abordar temas que fazem parte do cotidiano das empresas. Obviamente que o ambiente não só geopolítico, mas o ambiente internacional impacta diariamente o dia a dia das empresas, fazendo com que seus executivos tenham que não só seguir o planejamento, mas, acima de tudo, serem flexíveis para quando surgem demandas que não estavam previstas. Hoje eu tenho a rara felicidade, porque não é fácil conciliar a agenda de tantos executivos. E nesse primeiro podcast, nós decidimos abordar um pouco o dia a dia desses executivos, o que impacta no desenvolvimento do trabalho deles, né? Principalmente porque, individualmente, cada um deles tomam decisões diariamente, decisões de curto, de médio e de longo prazo. Para você tomar a decisão, você precisa se munir de informações precisas, de pessoas capacitadas que possam estar contribuindo para que se tome a melhor decisão. Então, inicialmente, eu vou pedir para que cada um deles se apresentem, né, obviamente, até para que vocês conheçam um pouco deles, qual organização que eles representam, e na sequência a gente vai batendo uma bola sobre os pontos e os temas que impactam no dia a dia desses executivos aí. Tá ok? Tá todo mundo quietinho aqui, mas a gente vai relaxando no decorrer do podcast aí. Eu vou começar com o Fábio Matos. Fábio Matos, que é diretor executivo da Eugin, né? Para quem acreditava que os advogados iriam desaparecer, né, com o ChatGPT, a gente vê o trabalho e a atuação que o Fábio desenvolve. Fábio, fala um pouco para nós aí, um pouco de você, da tua carreira e um pouco da Eugin também. Boa noite, boa tarde, boa noite, acho que já é boa noite. Eu estou na Eugin há 30 anos e atualmente sou diretor jurídico. E é interessante o advogado num grupo empresarial de grande porte, que ele tem que estar antenado com o negócio, né? Ele tem que conhecer a empresa, ele tem que conhecer os objetivos da empresa, a cultura da empresa. É o que se chama advogado sem gravata. Ele tem que entender do negócio no todo, desde o aspecto financeiro, do aspecto operacional, para dar suporte a todas as áreas. Tanto as áreas de comercialização, quanto de operação, quanto inclusive das áreas de suporte, como controladoria, recursos humanos. E é um desafio muito grande. Com relação à inteligência artificial, que é uma realidade, se fala em chat GPT, mas qualquer inteligência generativa, ela é um aliado. O advogado hoje, que não trabalhar com inteligência artificial, ele vai ficar para trás, ele vai ser excluído do mercado. Não é que a inteligência artificial substitui o advogado. O advogado que não trabalhar com inteligência artificial vai ser substituído pelo advogado que trabalhar com inteligência artificial. As ferramentas vêm para ajudar.
e dá uma tranquilidade, uma agilidade muito grande. É claro que tudo isso vem sendo aprimorado, né? Fala-se que daqui a 2 anos terá super inteligências, né? Mas a gente tem que estar inserido e utilizar, sem medo, sem receio, porque a assertividade e a tranquilidade é muito grande. A inovação tecnológica, de toda forma, para um grupo empresarial crescer, seja ele de que ramo for, é vital, é essencial. Se não tiver pesquisa, desenvolvimento, inovação, para. É isso que faz alavancar. É isso que faz, inclusive numa agência que nós estamos aqui, criar posições positivas, boas, de geração de emprego e renda. Mão de obra qualificada, mas mão de obra qualificada para valer. É utilizar todo esse arsenal que tem de tecnologia a favor de grandes produções. Nós temos aqui pessoas que podem falar disso com muito mais assertividade, né? Mas é isso, o advogado, o diretor jurídico, no dia a dia, executivo de empresa, ele aplica o direito, seja na prevenção, na predição, como também no contencioso, de toda forma, para suportar toda a operação num ambiente de governança, de compliance e também de criatividade para trazer mais lucratividade dentro dos limites da lei para as empresas. Legal, Fábio. Eu acho que o Fábio já andou um pouquinho mais, mas acho que é importante colocar o posicionamento dele nessa questão da legal, né, que contempla aí as organizações. O próximo aí quem é? O Fernando? Sim. Vamos lá. Fernando. Olá. Bom, eu sou o Fernando Campos. Eu atuo aqui há 27 anos em 2 grandes multinacionais aqui da cidade. Nesse momento estou numa fase de transição. Em breve anunciarei o próximo passo. Em breve todos saberão, né? Mas, enfim, eu acho que você colocou um pouco no início da questão dos desafios de executivos. Eu acho que uma questão que sempre foi desafio são as questões macroeconômicas, né? O mundo cada vez mais globalizado, mas somado a isso, hoje a gente tem justamente a questão desse mundo de incertezas, né? Como que a gente convive nesse ambiente hoje de incerteza? Eu acho que isso é um desafio comum para todos, independente do segmento, independente do tamanho da empresa. E acho que é um pouco da pauta que a gente vai dar continuidade aqui. Legal. Obrigado, Fernando. Boa sorte aí nos novos desafios aí. Não tenho dúvida que você vai ser bastante competente aí, vai ter bastante sucesso. Fábio Marques agora, da MG Tech. Fábio. Bom, boa noite, boa tarde, Cláudio. Deixa eu ver se aqui tá para ouvir. Bom, sou o Fábio Marques, CEO da MG Tech. Estou na MGI já, estava fazendo agora as contas há 10, quase 11 anos. Nem parece, achei que fazia 2 anos que eu estava lá, já faz 11 anos. Passei por outras empresas antes e, enfim, estou na MGI já esse período, passando por diversas áreas dentro da empresa. Acho que, tocando um pouco no tema dos desafios dos executivos, né? A MGI que é uma empresa familiar, né? É uma empresa familiar. Mas tem um né? conselho estabelecido, muito bem estruturado, né? Sim, a gente tem bastante governança, então a gente, apesar de ser uma empresa familiar, busca trazer uma profissionalização, um tratamento como se fosse uma multinacional com DNA de startup. Então é uma mistura toda ali para a gente poder se diferenciar um pouco no mercado. E, enfim, os desafios dos executivos, eu acho que muitas vezes você estava falando de se basear em dados, né, para tomar as decisões. E a realidade é que muitas vezes você tem que tomar decisão sem dado. Eu acho que esse é um dos maiores desafios, porque nem sempre você tem o tempo necessário para analisar com calma, avaliar e tomar aquela decisão. Obviamente você não vai tomar no chute, né, alguma decisão, mas você tem que avaliar com o que você tem de informação para tomar essa decisão, seja ela ter certo, seja positiva ou não. Eu acho que o pior que tomar a decisão errada é não tomar. Eu acho que esses executivos a gente tem que trabalhar com o que tem e essa decisão tem que ser o mais rápido possível, ainda mais num mundo que está em constante mudança. Pode ser que se você demorar muito essa decisão, passou o momento. Eu costumo dizer que, e acho que essa foi a essência da criação da Jeff, o cargo de CEO ou de um alto escalão de empresa é um cargo relativamente solitário. Muitas vezes você não tem com quem compartilhar suas fraquezas, as incertezas, né? Num ambiente político, mesmo local, da própria empresa, que muitas vezes não é tão harmonioso, né? Então é um desafio grande aí. Sim. Mas, Fábio, a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos para o Tunico. Tunico que vem
da área de mídia, de propaganda. É um desafio grande também, né, Tonico? Pois é, estamos aí há 30 anos nessa área, atuando principalmente na região de São Paulo, né, Grande São Paulo. E quando a gente teve a oportunidade de nos unirmos para criarmos a AGEF, há 3 anos atrás, a grande demanda era a qualificação, né? A maioria das empresas tinham e tem a necessidade de qualificar, principalmente o pessoal da indústria. E a gente acha que tem sido bastante feliz nesses últimos 3 anos com os programas que nós temos conseguido implementar. E hoje a gente está dando pontapé para mais um programa, que é a criação da AGEF Academy, que começa agora em outubro, com uma parceria com a Startse e com a TV Diário. Então, estamos felizes com os projetos aí que conseguimos implementar. Perfeito. Vamos lá, o André. Bom, vamos falar um pouco dos desafios. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Cláudio. Acho que é sempre muito bom essa troca de André, você é sempre bem-vindo. Ele sempre traz alguma inovação para o grupo, né? Depois a gente vai atrás dele para ver o que ele fez. Ele é o nosso pesquisador. Ele é o pesquisador, ele vai a fundo aí. Mas eu acho que é basicamente isso, né? O DNA da RV é uma empresa de automação, né? Então, ou seja, a gente fundamentalmente está sempre pesquisando sobre o processo do cliente, entendendo e achando como inovar, garantir qualidade e, acima de tudo, fazer pelo menos mais com o mesmo, né? Eu acho que é mais ou menos o DNA do que a gente busca. E aí eu acho que o grande desafio dos executivos é justamente isso, né? Ou seja, eu tenho que convencer meus clientes a fazer investimentos de grande monta para automatizar e, no fim do dia, o que eles estão buscando é isso, né? Ele está buscando qualidade, ele está buscando inovação, ele está buscando redução de custo. E eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? Como fazer isso, né? Acho que o Fábio bem citou aqui, a gente vai falar bastante sobre inteligência artificial, né? Mas inteligência artificial é basicamente isso, né? A gente tentar fazer mais com o mesmo, né? E ser mais produtivo. Dentro da RV, ontem tive a oportunidade de receber o Fábio, receber o Fernando também, mostrando muito do que a gente está fazendo lá de inovação. E eu acho que é isso, cara. Acho que o programa vem aí para a gente poder realmente fazer essa troca de informação e trazer inovação e trabalhar com um pouco mais de tranquilidade. Acho que é isso que a gente está buscando. Legal, André. Obrigado. A gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre isso. E no meio de tudo isso entra a educação aqui. Aí eu tenho o meu amigo xará, o Cláudio Brito, que é o pró-reitor acadêmico da universidade. Professor Cláudio Brito. Exatamente. Imagina. E acho que a própria iniciativa da própria universidade de entender um pouco mais o que está acontecendo na indústria já mostra uma tremenda de uma boa vontade de querer ajudar e contribuir para o desenvolvimento econômico, né, Cláudio? Como é que você avalia tudo isso aí? Então, você me apresentou, me apresente de novo, por né? Favor. Então, eu sou Cláudio Brito, estou aqui na UMC há 12 anos já, como pró-reitor acadêmico, já vim para cá como isso, mas tive uma carreira de professor que me orgulha muito, não pego mais no GIS ultimamente, não tem mais como, faz anos já. Mas comecei minha vida dando aula com 26 anos, com 32 já era diretor de instituição de ensino, estou com 54. Então já tenho uma bagagenzinha aí. Mas eu acho que acho que é comum a todo mundo aqui, independente da natureza, do ramo de atividade, eu acho que a gente aqui, a instituição de ensino, a gente só é mais infeliz por um motivo. A gente é o ramo de atividade mais regulado que existe. Pior do que educação. Desculpa, pior do que saúde. Porque a gente vai lá, você monta um curso, você faz isso, você faz não sei o quê, semana que vem o MEC vai lá, caneteia o negócio, acabou. Aí agora medicina, aí você abre medicina, daí tem um monte de instituição ganhando vaga preliminar da justiça, daí o Supremo, daí... Ou seja, é muito regulado, né? Então, aquilo que é hoje, amanhã, agora, licenciatura, ENAD todo ano. Daqui a pouco vem outro lá, não quero mais isso, caneteia, né? Mas uma coisa que o Fábio falou, que eu acho que é muito importante, que é assim, e eu sempre falo muito isso, a gente que está num cargo de liderança, a gente tem que ver o todo, né? Foi o que você falou. Só que o resultado financeiro, principalmente de uma instituição de ensino, óbvio que ele é relevante. Primeiro, porque é uma instituição privada, ela precisa se manter, né? Ela precisa investir. Só que eu sempre vi o resultado acadêmico, o resultado financeiro, como consequência e não como causa. Porque como causa é muito fácil. E que você falei, você pega uma matriz curricular e coloca pega lá, de engenharia, de 3.000 e poucas horas, e coloca 40% de AD, é óbvio que você vai cortar folha. E depois, como é que fica o aprendizado do aluno, como é que fica o ENAD? Isso é muito fácil. Eu quero ver você conseguir uma economia de folha sem mexer nesse tipo de coisa, ou sem comprometer isso aí.
Então, por isso que eu também, né, contrario algumas pessoas, obviamente, quando eu falo isso, por isso que eu também não acredito na gestão educacional de quem nunca pegou no giz. Foi o que você falou do advogado, como um engenheiro, em algum momento da vida, um engenheiro civil tem que ter andado de capacete na obra. Sem dúvida. Porque senão ele não sabe o que o mestre de obra, como é que ele vive, é muito fácil também você tomar uma decisão atrás da mesa com a caneta. É muito fácil. Né? E eu acho que de todos os membros da GF, a gente como instituição de ensino, e uma coisa que sempre me preocupou muito, é como os professores, né? Os mestres e doutores, nos quais eu me incluo. Não estou criticando eles, não, estou me incluindo. Que a gente pressupor que com todo o nosso currículo, nossa experiência, cabe a gente determinar o que o aluno precisa aprender. Claro que o MEC fala, mas o MEC fala de um modo genérico. Né? Então a gente vai lá e determina, sem se importar, na minha área de pesquisa, sem preocupar com o que o mercado, são vocês, precisa. Então acho que a gente vem focando muito nisso, não sozinho, mas liderando um monte de gente, desde 2021 principalmente, colocando soft skills para os alunos, colocando uma série de coisas que é o que vocês precisam. E contornando o regulatório e tudo mais. Então acho que é um desafio. A gente fala tanto, todo mundo fala, o problema do Brasil é educação, educação, educação. Como também não adianta mexer no ensino superior se não mexer no básico. Mas aí é outra conversa, não é para hoje. É outro podcast. Sem dúvida. Alguns, né? Alguns. Mas olha, o que o Cláudio falou é com muita propriedade. Agora a gente já pode entrar um pouquinho mais na dinâmica do dia a dia. Né? Essa semana eu vi uma recente pesquisa e que a geração Z é uma geração que está bastante insatisfeita, né, com as empresas. Tem numa pesquisa mundial, que envolveu o Brasil também, 74% dos profissionais da geração Z não estavam satisfeitos no seu ambiente de trabalho. Né? E a grande maioria deles justificava essa insatisfação por conta da liderança que eles tinham. E aí entra o desafio do CEO, das pessoas que comandam e tomam decisões, de ter que lidar com uma nova geração, que é importante, né? Que ela tem toda a impulsividade de trazer iniciativas, novidade, a curiosidade é muito importante nesse contexto todo, mas também tem que preservar a experiência, né? E saber trabalhar com esse processo todo, de manter a operação atuando, aquilo que gera hoje receita, né, para as organizações, mas ao mesmo tempo fazer leituras de prospecção para enxergar oportunidades até de perenidade da própria organização. Né? Acho que é um desafio muito grande nesse sentido. Como é que vocês avaliam isso? A Ciri está falando com você. Está conversando comigo, deixa ela aqui. Como é que vocês avaliam isso aí? O dia a dia de vocês aí nesse processo de lidar com diferentes perfis, né? Saber atrelar que tipo de soft skills é mais adequado para determinadas posições. Por favor, Fábio. Até porque você é presidente da GEF. Eu vou aproveitar aqui e falar um pouco, que esse é um tema muito recorrente. Hoje em dia, já há muito tempo, existem várias teorias e, como falou de mensurar dados, hoje se mensura muitos dados. A velocidade da informação te dá a velocidade da decisão, isso é óbvio. Você tem softwares hoje de toda sorte, inclusive que geram até redes sociais internas. Tem hoje softwares que a pessoa coloca todo dia, se ela quiser, se ela está feliz, se ela está triste. Sim. E isso é avaliado, isso gera uma massa de dados, etc. Tem outras maneiras de engajamento muito utilizado, políticas aí bastante estudadas, como as remunerações variáveis, estabelecimento de metas. Então se estabelece metas, se mede para ver se chega no que se propõe. Isso tudo é suficiente? É isso eu faço uma reflexão nesse tempo todo que eu estou vivendo, porque quando eu comecei lá atrás não tinha nada disso. Era tudo muito mais empírico. E hoje a gente vive toda essa nova realidade de agilidade, de interação, de rede social interna, medir, etc. Eu acredito que tem que ter um equilíbrio nisso tudo. E eu acredito também que não se pode perder de jeito nenhum o dia a dia, o olhar. Trabalho híbrido, trabalho longe, que a pandemia trouxe,
remoto, trabalho presencial. Eu, particularmente, gosto do trabalho presencial. Porque você tem humanidade. E você constrói networks também, mais muito mais fortes. É né? muito mais, na minha opinião, é muito mais positivo. Não que o trabalho remoto não funcione. Funcione. Talvez o híbrido, o equilíbrio seja uma alternativa. Né? Porque assim, nós estamos com um problema aqui, é muito diferente eu estar olhando para você aqui falar, o corpo fala, a gente se entende. E lá na telinha, você não tem isso. Você não tem isso. Então, o que não pode se perder, na minha opinião, como um cara mais velho aí do mercado de trabalho, é esse traquejo. É esse dia a dia, é essa facilidade, a simplicidade nas coisas. De ir para lá. Eu acredito que isso dá segurança, inclusive, para os entrantes no mercado de trabalho, de que é igual dentro de casa. Aquela história de que você é um dentro de casa, que você é outro dentro da empresa, de que você é outro em tal lugar. Na minha cabeça não funciona muito. A gente é uma coisa só, a gente é um holístico, a gente é uma coisa só. Então, quando você tem essa interatividade, eu acredito que dá mais segurança, as pessoas conseguem entender, sentir e ficar mais tranquilo e ter mais tranquilidade e alegria. Esse que é o meu pensamento atualmente. Aí pode ser que mude, mas é o pensamento atual de tudo isso, essa avalanche dos últimos anos, que depois desse período pandêmico o mundo está vivendo. Então, vamos pegar esse gancho e aí eu acho que a gente já pode falar um pouco sobre o nosso programa de executivo. Né? O que nós decidimos na AGEF? A AGEF é uma agência de fomento e construção de agendas. Né? As dores que são comuns, a gente trabalha o tema e a partir daí a gente tenta tracionar algumas oportunidades. E esse tema do dia a dia foi um tema bastante discutido dentro da nossa entidade. E aí nós criamos um grupo de trabalho, formado pelos senhores aí, para a gente demandar uma alternativa, ou construir uma alternativa que a gente pudesse melhorar essa questão. Principalmente no que tange talvez o tema apropriado naquele momento era uma imersão profunda aí, no ambiente executivo e quem poderia nos ajudar nessa leitura melhor do cotidiano atual das empresas. Né? Criamos o grupo de trabalho. Na época, o Fernando, por algumas iniciativas, a gente acabou designando ele como um líder do grupo, né? Até pela experiência que ele tinha tido com uma entidade bastante renomada, que é a Startse. E o Fernando mostrou para nós algumas experiências que ele havia tido. Conversou com a Startse, pesquisamos mais algumas, e aí trouxe para nós um programa bastante interessante. Discutimos internamente, individualmente, faltam 2, 3 elementos nesse nosso bate-papo hoje, mas o tema foi bastante discutido até que a gente criou uma formatação final, né? E a partir daí nós lançamos esse projeto na nossa última reunião da AGEF e aí decidimos seguir à frente e vamos estar realizando esse programa. Fernando, eu queria que você falasse um pouco para nós aí o que você foi buscar e o que te convenceu que era um programa adequado dentro das demandas que a gente colocou aí. Bom, a AGEF, por essência, é uma agência que reúne empresas de diversos segmentos. É bastante plural. Nós temos de segmentos, nós temos portes de empresas diferentes. Então, obviamente, a gente precisa procurar um programa que se adeque, que seja, vamos dizer assim, que não seja focado em nenhum setor, que seja justamente nesse sentido. O segundo ponto que a gente quis buscar foi um programa testado. Nós não podemos ser o piloto. Esse programa... Não temos tempo para ser piloto. Não temos tempo para ser o piloto. As organizações não nos permitem. Até mesmo que nós vamos dar esse passo bastante importante com a AGEF Academy. Então, a ideia foi trazer um programa consolidado do mercado. Já foram mais de 100 turmas, mais de 100 eventos desse treinamento realizado. Eu tive a oportunidade de participar de um deles. Então, basicamente, esse programa ele é baseado em três pilares. É um pilar sobre tecnologia, então uma imersão, o que tem de mais moderno de tecnologia. Não tem como não falar de inteligência artificial nesse contexto, mas não vai se resumir somente a isso. Então Mas é importante hoje você saber fazer uma leitura correta sobre tecnologia. E o que nós, na posição de liderança, precisamos saber de IA?
ninguém aqui vai sair especialista de IA. Eu acho que não é nem essa aspiração. Não é essa. Mas como é que a gente entende o que isso pode suportar para o nosso negócio e como é que a gente consegue fazer com ações práticas. Por isso que foi muito legal a visita na EIV, porque a gente vai ver isso na prática, né? Assim como tem outros exemplos dentro da GEF. Então, um pilar é um update sobre tecnologias, o que há de mais moderno, como é que a gente decifra isso. O segundo pilar, novos modelos de negócio. Acho que tem várias empresas ou vários negócios se transformando com o objetivo de estar mais próximo da ponta. Quanto mais próximo do cliente você está, melhor a qualidade dos seus dados, melhor você entende o comportamento, o desejo, a necessidade do seu cliente e você transforma isso em solução dentro do seu negócio, independente do negócio. Então, repensar modelos de negócio, repensar como a gente pode estar mais próximo do cliente, entendendo ainda cada vez mais. E o terceiro, que eu acho pilar, que é basicamente, não mudou, gente. No final das contas, quem faz as coisas são as pessoas. Gente, isso não vai mudar, independente da tecnologia. Então, o terceiro pilar é um pilar justamente focado no que é mais moderno de modelos de gestão. Desde pilares mais conhecidos, como propósito, como missão, como valores da companhia, mas como é que você traz isso para dentro no modelo ágil? Você citou a pesquisa, eu acho que esse é um grande desafio. Nós temos a maioria das empresas da GEF são empresas de economia real, são empresas de tecnologia nata. Então, como é que você torna um ambiente da indústria ou das empresas de economia real atrativa para essa nova geração? E isso está totalmente ligado ao modelo de gestão das companhias. Então, esse vai ser um pilar bastante interessante para a gente discutir. E, de novo, mais do que o programa, eu acho que a interação entre os associados, a troca de experiência, networking que você a constrói. troca de desafios. O meu desafio pode ser eu posso encontrar a solução em um exemplo dentro da GEF e vice-versa, também servir como exemplo. Então, acho que é isso que a gente está buscando. E esses foram os parâmetros que a gente julgou, o grupo, né, como um todo, esse comitê julgou interessante e vamos seguir em diante. O pessoal também da Start também está super empolgado de trazer o programa aqui. É um programa que todos nós teríamos acesso em São Paulo, mas estamos trazendo para casa. Trazendo para casa, facilitando o acesso das empresas. Num horário legal. Num horário então, a gente flexível para que atenda. Esse programa vai ser realizado na primeira semana de outubro, de 7 a 11, se eu não me engano. Nos próximos dias aí vai ter bastante mídia relacionada a isso. No horário das 19 às 21 e poucos, 22 horas. Vão ter alguns cases, até de algumas empresas locais, com um padrão de gerencial bastante elevado, importante isso, para que seja realmente uma troca. Eu sempre acreditei que qualquer curso depois da graduação é muito mais uma experiência de você calibrar suas ideias, né? O que você tinha para aprender, o cotidiano vai te ensinando. O que você tem que agora é fazer pequenos ajustes e ver se as teses que você defende se aplicam no dia a dia e estar preparado também para aplicá-las em diferentes formas e melhorar na medida do possível. E você consegue fazer isso com intercâmbio, né? Se relacionando, entendendo o que o outro está fazendo. Uma característica interessante da GEF é que ninguém concorre com ninguém. Então, a gente já, desde o começo, a gente queria ter uma convivência harmoniosa, né? Não capitalista, né? Canibal, pelo contrário, é fomentar oportunidades entre as empresas. E isso vem dando um resultado bastante interessante. Cláudio, eu queria Vamos lá. complementar. Eu acho que fora os 3 pilares que vão ser colocados no programa, eu acho que um grande ganho que nós vamos ter é a oportunidade de nós dividirmos as dores dos líderes. Como você bem disse, as decisões são muito solitárias, né? Sem dúvida. Todo mundo sabe que dorme mal e acorda mal com seus fantasmas. Sim. E é um momento que a gente vai poder saber dividir isso e aprender com os outros. Então, acho que vai ser um ganho muito grande nesse sem sentido dúvida. também. Porque hoje, o que a gente vive? A realidade hoje do executivo, você tem um impacto, primeiro geopolítico pós-pandemia, que ainda ele não estabilizou. Acho que a gente entende isso. Ainda não estabilizou. O híbrido com o remoto ainda não está muito claro, né? As empresas,
vão tentando, mas você tem os impactos. No meio do caminho aparecem algumas guerras aí que vão surgindo, né, no cotidiano nosso, que também impacta. Você teve a oportunidade e impactou o teu negócio na época da Ucrânia com a Rússia e tudo mais, né? Aí aparece a eletrificação, que é, mas não é, pode ser, no Brasil talvez o híbrido, e as empresas, André, investindo um monte de dinheiro para transformar o seu produto eletrificado e deixando de investir talvez no 4.0 ou alguma coisa do tipo, e falta capital, você calcula retorno de investimento, não se paga, então são, né? E no meio do caminho a inteligência artificial, vai chegar daqui a pouco, mas já chegou, né? Numa velocidade maior. A educação tendo que se reformular, porque a gente ouve falar que 80%, 90%, 70% dos empregos não serão os mesmos, né? Mas a gente sabe que está chegando. Então, o que eu vou aprender na universidade, né? O que a universidade vai nos ensinar? Focar mais, talvez, soft skills do que hard skills, né? Formar cidadãos. Só que um aluno quer um diploma. Mas o aluno ele acha que aquele diploma vai salvar a vida dele e não vai. Sem dúvida. Né? Então, são desafios, né? Que eu acho que é importante, Tunico. E que a gente, obviamente, esse é o primeiro evento, né? Se a gente sentir a necessidade de segmentar para outros tipos, a gente vai estar fazendo isso. Mas a ideia inicial deste programa, e o Fernando foi muito feliz quando colocou, é trazer as pessoas, todo mundo, para mais ou menos um mesmo nível, né? E a partir daí a gente ir segmentando, né? Acho que Fala, André. Complementando um pouco o que o Tonico falou, eu acho que isso veio muito dentro das nossas discussões, a gente sempre troca muita experiência, e a GF criou isso não só para fomentar negócio, como para trocar experiência. Mas eu acho que uma coisa muito interessante dessa oportunidade que a gente está tendo é colocar tomadores de decisão das nossas companhias num ambiente de ensino, né? Onde a gente vai estar ouvindo pessoas que estão trazendo novas experiências e criando um ecossistema diferente, né? A gente vai criar discussões muito diferentes. E pensando no ambiente de qualificação e inovação, eu acho que a gente entra num ambiente totalmente diferente do que a gente tem no dia a dia. A GF tem hoje liderança feminina, tem a situação de encontros de RH. Então a gente tem feito isso muito. Eu acho que a Academy vem justamente para a gente trazer muito mais coisas em termos de troca com as nossas lideranças, quem vai tomar a decisão. Acho que isso é legal demais. E tendo a oportunidade de ter uma universidade como parceira, uma verdadeira parceira mesmo, que é o que a gente vê no dia a dia. Eu acho que isso ele é bastante legal e bastante interessante. Eu tive com o Fernando, a gente visitou algumas empresas, até porque a dinâmica nossa é almoçar com a turma, conversar, entender, a gente falar um pouco do contexto macroeconômico que as empresas estão inseridas. Hoje, eu falei um pouco com o Fábio, das demandas. Aí, antigamente a gente precisava ficar preocupado com o rio, agora a gente tem que ficar preocupado com o rio Amazonas, se ele está alto, se ele está baixo, para escoar a produção. São variáveis que ninguém imagina que tem que tomar decisão. O Fábio me falou que tem um cara na Eugene que todo dia checa qual é a altura do nível do rio, né? do calado e tudo mais. É impressionante os desafios que contempla. Mas eu observei com o Fernando que esse programa, para um executivo de marketing, muitas vezes quando ele está conversando com um cliente, às vezes ele não consegue nem alcançar o vocabulário com que o cara está conversando com ele. Então, é literalmente um banho de loja. Para o cara que vive num ambiente mais industrial, mais fechado dentro da organização, ele entendeu o cenário que provavelmente os clientes deles vivem, que impactam no dia a dia do processo dele. Né? Porque que precisa ter uma logística mais eficiente, todo mundo buscando automação, então as tolerâncias de qualidade vão diminuindo, isso impacta em uma engenharia, muitas vezes uma engenharia reversa, alguma coisa do tipo. Quer dizer, é um programa que ajuda os profissionais a crescerem profissionalmente, mas a se posicionarem num outro patamar de discussão. Né? Esse é o grande ponto. Na verdade, assim, por isso que eu até coloquei no começo o ambiente de incerteza, que qualquer negócio está inserido hoje. Isso não vai mudar. Isso tende só acelerar. Então, isso é dado. Se a gente for querer que o mundo pare, ele não vai parar. Se a gente for querer acompanhar tudo, também nós não vamos acompanhar. Então, como é que a gente, como executivos, como é que a gente consegue filtrar os sinais? Sem dúvida. E às vezes os sinais não estão nem na nossa cadeia. Na nossa cadeia mapeada. Ele é um sinal da altura do rio, que você acabou de falar. Sem dúvida. Então, como é que você... E às vezes o sinal está em alguma garagem, em algum lugar do mundo. É isso aí. Então,
esse update, como você colocou esse banho de loja, então é justamente para a gente ter algumas ferramentas de como mapear sinais, como é que a gente classifica esses sinais entre sinais fortes, que a gente tem certeza que vai acontecer, como IA. Vai acontecer, já está acontecendo. A impressão 3D, isso aqui talvez esteja um pouco mais distante do meu negócio, mas eu tenho que deixar aquilo mapeado. E como você trata esses sinais e, de uma certa maneira, tenta mitigar essa incerteza, mas eliminar, jamais. É isso aí. Recentemente, até pegando um pouco do gancho que o Tunico comentou, a questão do ESG era muito mais uma coisa de compliance e hoje ela é muito mais uma coisa de planejamento estratégico. Que a gente falou de eletrificação, de IA, mas a questão da sustentabilidade também é algo impactante nas empresas. Já não se fala nem tanto hoje em dia, porque já virou o cotidiano das empresas. Já tá enraizando, já virou uma questão de cultura de você fazer as coisas de uma forma sustentável, né? E é isso aí. E quem não enxergar dessa forma está fadado a morrer lá na frente. A questão do ESG ultimamente também vem sendo bastante discutida, até ideologicamente, dentro inclusive do meio empresarial. Mas ela é uma realidade, né? Você tem que ter governança. E governança é muito amplo. Tudo isso que nós estamos falando aqui é governança. Métodos, modelos de governança. Como administrar para poder chegar onde se quer. Até para se defender. Até para perenidade. Até para continuar vivendo como negócio. Né? E a sustentabilidade, eu não vejo como hoje você, já há muito tempo, você evoluir em termos financeiros, em termos de tudo, desacoplado da natureza. Não é a humanidade e a natureza. Nós somos a natureza. É uma coisa só. É uma coisa só. Se não tiver essa cabeça, se fala tanta coisa, muita gente desacredita. Mas está acontecendo aí. Aquecimento. Não existe aquecimento. Existe. Tem problema. Olha o que está acontecendo no Rio Amazonas. No Rio Negro, lá no estado do Amazonas, impacta todos os negócios estudos do recentes Brasil. Aí coloca o Centro-Oeste numa situação não muito confortável, né? E a questão social, por exemplo, nós somos uma entidade de fomento empresarial. Sim. Agência de Fomento Empresarial. Nós estamos ligados no desenvolvimento econômico e social. Sem dúvida. Se não tiver desenvolvimento sério, social, não tem nada. E as empresas que não enxergarem isso... E o social tem a ver com a sustentabilidade, que tem a ver com a governança. Sem dúvida. Se não tiver esse equilíbrio, não tiver essa visão, não adianta nem a gente estar aqui. Não adianta fazer um academy, não adianta buscar um Startse. A educação, tenho certeza que tá focada nisso. Porque isso, na minha opinião, humilde opinião, é sinal de sobrevivência. Nós temos que olhar no todo isso tudo. A gente acredita tanto nisso, Fábio, que vem aí o ESG2. É verdade. Acho que uma das funções que a AGF tem é de lançamos levantar, bandeiras que são boas para nós, inclusive para a nossa cidade, né? Sem Para o dúvida. modelo de desenvolvimento dessa cidade. Então, a gente fez o ano passado o ESG1, foi um sucesso, mais de 20 cases, e esse ano a gente vai dar continuidade, obviamente, com um up em cima. Então, tem um spoiler aí para a gente explorar. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a GEF sempre teve essa preocupação nas suas iniciativas, sempre com o impacto que ela traz no ambiente socioeconômico regional. E a gente tem que entender isso. Não significa fazer filantropia, mas gerar desenvolvimento, gerar educação, potencializar a educação por melhores empregos que naturalmente vão proporcionar uma melhor renda. Eu acho que é por aí que a sociedade tem que caminhar, né? Isso a gente fala mesmo. Eu acho que é interessante falar um pouco da UMC, da educação nesse cenário, porque a educação sempre é tudo, né? Sem educação não se tem nada, né? Falou, se não tiver escola, não tem nada. Você quer virar professor lá? Você está fazendo propaganda? Não quero não. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho orgulho de ser formado lá. Viu? Propaganda não E a gente pode. agora tá montando Não curso pode. pra eles, Vou entendeu? mandar uma... Exatamente. Porque, né, em 96, faz tempo, mas eu me formei lá. A gente se formou, tamo junto. E a educação é fundamental nisso tudo. O papel da educação. Até interessante perguntar para o Cláudio
O que ele enxerga nesse cenário todo dos desafios específicos da universidade, dentro de todo esse regulatório, dentro dessa vontade dos entrantes no mercado, dos anseios? Como que faz isso? As coisas mais difíceis, que é o que eu estou tentando descobrir. Primeira coisa, que eu ia falar aquela hora, que acho que cabe a todos nós, mas é a gente que é a porta de entrada ali. Entender o que o jovem quer. Todos nós aqui estamos na faixa de 40 a 50. A gente foi criado pelos nossos pais o seguinte. Não, mas você entendeu. Então, vamos deixar, vou arredondar aí. O quê? A gente tinha que cobrar dos pais o seguinte: você tem que ser alguém na vida. O que era alguém na vida? Ter uma casa própria. Meu pai mesmo dizia, é inadmissível alguém casar pagando aluguel. Tem que ter uma casa própria. Que planeta ele vivia? No dele, né? Um bom emprego, de preferência público. Longevidade no emprego, né? Ou se fosse privado, você tem que ficar no emprego. Entra como office boy, se aposenta diretor, né? E você tem um carro. Quando você vai no jovem hoje em dia, só que eu tenho notado que a ambição do jovem, os desejos do jovem, primeiro, tem uns que nem tem desejo, não sabe o que está querendo. Mas dependendo da classe que ele vem, muda muito. Mas uma coisa que é meio comum a todos eles é, uns querem um iPhone. E aí ele deixa de estudar, ele deixa de pagar a mensalidade, poder pagar o iPhone. Ele não imagina, não pensa que aquilo ali amanhã está velho, né? Mas é assim, é você entender que hoje o jovem quer muito mais experiências do que coisas, diferente da gente. Aquilo que nós aqui, quem é empregado, a gente sempre teve um medo de perder emprego. Como é que eu vou pagar meu financiamento do carro, da casa? Eles não têm esse medo. Então, isso é uma coisa. E a segunda coisa dificílima, como que você tira esse jovem da inércia? Ele tem uma inércia que é dessas gerações mais recentes, que é uma coisa meio... Assim, na sala de aula, claro, nunca um professor vai ser mais legal do que o Tinder, do que o Facebook, do que o Instagram, nunca vai ser. O professor é um bicho chato, mesmo, a aula é uma coisa chata, né? Como é que você tira ele dessa... Então, acho que isso é o mais difícil. É você falar uma linguagem e que você consiga convencer ele de que meu filho, entre aspas, é meu filho, que não é para ser filho da gente, né? Meu filho, você tem que estudar, você tem que... Porque só tem dois caminhos para você ter alguém na vida. Ou você rouba ou você estuda. Não tem outro caminho. E se você roubar, você vai ser preso um dia, né? Então, eu acho que esse é o nosso desvio, é o que a gente está tentando fazer lá, mas é muito difícil. Quando está chegando a inteligência artificial, a maioria das pessoas tem medo, né? Quando se fala em inteligência artificial em escola, né, em superior principalmente, na cabeça do aluno, não preciso mais ter aquele site que tinha lá de fazer TCC, fazer tudo. Só pagava lá, vinha tudo pronto, tocava capa, né? Agora não. Ele entra lá, escreva um não sei o quê. Acabou, isso é tudo pronto, né? E aí, é o que eu sempre falo, como é que esse aluno, depois de formado, com diploma, que não, eu quando defendi doutorado com 30 anos, não existia doutor com 30 anos. Eu tenho vários professores lá com 26 com doutorado, né? Então ele entende que ele vai ter um diploma que hoje todo mundo tem, não é tão difícil assim, né? Mas ele não vai passar na dinâmica da entrevista da empresa de vocês. E eu vejo uma coisa que preocupante. Como eles não têm mais caderno de caligrafia como a gente tinha, né? Se você fizer uma prova oral com eles vão bem. Mas a dificuldade de passar aquilo que está na cabeça para o papel. Montar uma frase com aquilo que eles estão pensando. Porque aqueles que a gente sofreu do porquê junto, porquê separado, com acento, sem acento, virou pequeno WhatsApp. Então, eles não têm mais isso. Então, acho que esse é o grande desafio. E é muito difícil, muito difícil. Eu imagino. Bom, senhores, eu acho que o nosso horário está mais ou menos finalizando. Eu não poderia deixar de agradecer o Renato da TV Diário, que está nos bastidores aqui. Eu acho que a AGEF, uma das, se é que eu posso dizer dessa forma, um dos pontos importantes de sucesso da AGEF, além de ter vocês aí como associado, é ter uma universidade junto com a gente e uma empresa de mídia extremamente capacitada, porque cada um de nós, na verdade, nós somos influencers. Nós temos que atuar como influencers. Esse jovem que a gente comentou agora, e longe de mim querer falar se está bom, se está ruim, é uma realidade que as empresas têm que conviver. Esses caras são influenciados, o cara que está comprando o iPhone, ele quer estar conectado. Ele quer saber em real time o que está acontecendo no mundo.
Então, essa velocidade da informação nos coloca numa situação que nós temos que atuar como influência de uma forma positiva. Cada um de nós seguiu um trajeto bastante complicado de crescimento profissional. Todos os desafios que nós tivemos que lutar aí para conquistar e tudo mais, e a gente tem que mostrar um pouco disso. Eu recentemente tive uma palestra numa escola, a pedido da prefeitura local, com 26 ou 27 jovens de 16, 17 anos, muito mais para passar um pouco da minha experiência. Eu, graças a Deus, sou um profissional bem abençoado aí, que cresceu bem profissionalmente, passar um pouco dessa minha experiência. E eu fiz um bate-papo com eles e no final foi muito tranquilo também. Eu individualmente perguntei para cada um deles aí o que eles imaginavam em termos de carreira. Desses 26, teve uns 8 ou 10 que queriam ser juízes e advogados, Fábio, né? Muito mais juízes. E se você olhar a mídia, todo dia você tem 20%, 30% de ações do judiciário que ocorrem na mídia. Alguns queriam ser médicos, outros youtuber, influencer, umas meninas mais bonitas trabalhar com a moda e tudo mais, e nenhum quis ser engenheiro. Eu saí de lá meio decepcionado. Eu sou economista, né? Um ou dois querer ser empreendedor, mas ninguém se vê fazendo uma faculdade de engenharia. Isso foi talvez dos objetivos que quando nós definimos o programa Ação em Rede, era mostrar um pouco do papel do engenheiro, o quanto ele é importante. A maioria dos engenheiros hoje estão trabalhando na área financeira também, mas existe uma demanda muito grande para isso. A gente sabe que as indústrias, o ticket salarial é maior nas indústrias, e quando você traz indústrias, naturalmente você traz a estrutura de serviços junto para a economia local e potencializa a renda para consumir no comércio. Então é importante a indústria, principalmente a indústria de transformação, ela é vital para o desenvolvimento econômico de uma região, né? E é aquilo que a gente acredita. Bom, senhores, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Renato, você que está nos bastidores, nosso agradecimento a você também, que é a TV Diário, representando a TV Diário. Nos próximos dias, nas mídias locais, aí no LinkedIn e tudo mais, vocês vão conhecer um pouco mais sobre o conteúdo programático do Executive Program. Foi um programa bastante customizado, pensando nos profissionais que tomam decisão no dia a dia das empresas, e eu acho que vai ser um sucesso bastante legal. Agradeço a presença de todos, mais uma vez dizendo que a agenda de vocês a gente sabe que não é fácil, e espero contar com vocês em outras oportunidades. Tá bom, senhores? Um forte abraço a todos e até a próxima.